Boa noite, o programa Aurélio Decker Repórter e Cristine Fergens também começa agora aqui na Vale TV. Hoje nós estamos recebendo a neuropsicóloga Daniela Henkel-Blaut. Ela que vai falar sobre os processos de demência, sobre como treinar a nossa memória para que a gente possa, de fato, evitar ou postergar os futuros problemas mentais, assim, aqueles esquecimentos, né, que acabam chegando com o passar da idade. Muito boa noite, Daniela. Muito boa noite, meu colega, querida Aurélio Decker. Daniela, vamos começar então explicando sobre esses processos neurais. O que acontece com a nossa cabeça quando a gente acaba se esquecendo? Quando que a gente deve se preocupar? Opa, ligou o sinal de alerta. Devo me preocupar porque eu esqueci a chave do carro? Porque eu esqueci algum tipo de caminho? Quando que liga o sinal de alerta? Pois bem, então boa noite. E realmente é um tema muito importante, né? De poder entender que o processo de envelhecimento ele faz parte de... Cada um tem o seu momento e seu tempo, né? E episódios de esquecimento, quando você fala, né, Cris, está muito relacionado ao nosso dia a dia, de atividades que a gente faz no automático, onde nós temos vários tipos de atividades e muitas vezes até o estresse, né, do dia a dia. E mediante isso, fizemos algo que seja muito no automático para não pensar nas coisas. E ao mesmo tempo, a gente acaba tendo uma desatenção nesse momento e aí tem aquela velha e falha da memória. E aí as pessoas hoje se preocupam muito, né? Como diz aquela condição do alemão, né? Do Alzheimer, né? Mas são áreas hoje que estão bem estudadas e podendo entender que a gente tem alguns... eventos e episódios para ficar mais em alerta, porque o processo do envelhecimento, ele não é doença. Nós vamos envelhecer, cada vez mais hoje a Organização Mundial da Saúde nos diz que vamos ter uma população muito mais longeva daqui às próximas décadas, isso é fato, e ao mesmo tempo a condição de saúde, que é os episódios e o aparecimento também vai se dar mediante a esse processo, né? Então, a atenção é a antessala da memória. Quanto mais nós pudermos dar atenção a várias coisas que fizemos durante o dia, né, das atividades, mais informações eu vou dar ao meu espaço, onde nós temos um espaço lá no cérebro, e que ele vai dar mais possibilidade de lembrar das coisas. Então, esquecer a chave não é assim um sinal tão agressivo de opa, né? Tô com algum problema na minha cabeça, na minha memória, tô com Alzheimer. Não, é bem aquela questão que a gente fala também através dos treinos de atividades com grupos, né? O esquecer a chave faz parte, o que nós temos que ficar em alerta, sim. É necessário prestar atenção em vários sinais, mas a grande questão é não saber o que fazer com a chave, quando pegar uma chave na mão. Então, assim, é uma busca da atenção. A atenção, ela tem que ser necessária em todos os momentos. Em atividades, horários que eu vou ter, em diversas coisas, o que eu vou ter que levar, se é uma agenda, mesmo para uma hidroginástica, para um pilates. E dentro disso, fazer uma memória um pouco mais prospectiva. O que eu preciso levar e fazer um tempo, organizar. Então, o esquecimento, ele pode acontecer uma vez ou outra. Mas a gente vai buscando uma possibilidade de treino e, ao mesmo tempo, uma disciplina. Seria um foco até, né, de poder entender isso, como a gente vai fazendo ao longo do tempo. A primeira pergunta eu esqueci. Vou fazer a segunda antes que eu esqueça. Vamos. Eu quero dar um exemplo, já falei esses dias, mas eu quero agora na sua presença. Isso aqui é uma chave do Hotel Sinfonia, onde eu moro, no 11º andar, 1103, ok? Então, aqui eu estava distraído, pensando não sei em quê,
eu entrei no elevador, embaixo, peguei a chave e fui no 11 para tentar encaixar. Aí eu digo, mas não é possível, mas será que eu estou com Alzheimer? Por que eu quero colocar isso no 11? Guardei, fiquei vermelho comigo mesmo, olhei para o espelho, estava vermelho. Pensei, vou falar para a doutora. Na primeira oportunidade, disse para ela, e agora? O que me deu? Isso não me acontece toda hora. Né? E eu acho que foi a primeira vez que me aconteceu uma coisa tão gritante, tão contrastante. Né? Mas aconteceu. Então eu pergunto, eu já estou com 69, eu acho que já é normal em todo caso. O que é isso? Foi o quê? Quando a gente está distraído com algum assunto, a gente abre espaço? É possível? Tu traz uma questão bem importante. Você estava distraído, eu pensando não sei o quê. Naquele momento, o que eu ia fazer? Você estava pensando na crônica, o que ele escreveu na crônica. Então, aonde a sua atenção estava naquele momento? Era no elevador, que você ia colocar o número e aquela condição bem do automático, me chama a atenção que você tem que botar essa chave para entrar no quarto. Acertei pelo menos o número. Mas o número já veio. Já foi, mas é exatamente essa condição da atenção, porque nós temos vários tipos de atenção, tanto a concentrada, a alternada, a seletiva. Lembra que temos essa forma e automaticamente você estava distraído e foi fazer algo do automático. Quando te deu conta, você veio, guardou e disse, opa, é lá na porta, né? Então é algo que não vem a ser um esquecimento. Foi um episódio que você foi ali, fez um automático. Então é uma busca de ficar atento sobre o que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos em ambientes, você viu tal pessoa, viu tal situação. É a forma que a gente vai percebendo o mundo. E quanto mais nós vamos dando conta para cuidar um pouco, que faz parte do declínio natural do envelhecimento, todos nós vamos envelhecer, mas queremos envelhecer com muita qualidade de saúde, né? Que é o que mais a gente quer. E o ativar essa condição mental, ativar a mente, porque nós temos várias áreas, tanto o que é cognitivo, né? Cognitivo é você está aqui me ouvindo, na parte da linguagem eu estou falando, é linguagem, atenção, a memória do que eu fiz ontem, o que eu vou fazer prospectivo lá à frente. Lá do meu passado, quando eu era criança, o que aconteceu, e eu lembro até do cheiro. Então tem várias áreas que a gente vai acessando. E quando a gente vai envelhecendo, que é hoje o mais principal, que muitos estudos estão muito relevantes dentro dessa área, é podendo entender que nós temos que ativar como um todo. E não somente dizer, e negligenciar, faz parte, né? Tenho 78, tenho 80, e nós temos um índice muito importante que é de Organização Mundial da Saúde, que está nos dizendo que nós vamos envelhecer uma população daqui a várias décadas com um número mais elevado de idade, e dentro disso, que qualidade? Por isso que é a necessidade de lidar com todas essas áreas para ativar esse cérebro, porque ele precisa ser saudável. E o que na prática, Daniela, a gente pode falar para quem está nos acompanhando na televisão, pelo site, no Facebook, que possa estar ativando, então? Tem algum exercício, alguma atividade que no nosso dia a dia nós possamos fazer para começar a ativar aquelas partes do cérebro que estão mais dormindo, estão assim com preguiça? Preguiça, meio descansando, ou de férias. E uma das questões que eu quero trazer em outro momento aqui, mas é o aposentar, né? Mas não aposentar-se da vida, né? O de si. Então, assim, existe sim uma das coisas primordiais, mediante a condição cerebral, é a leitura. E daí quando vocês, né, vão escutar a leitura, mas eu não fui uma pessoa que li muito, não gosto muito de ler, não, eu li muito já, hoje já não tenho tanta vontade. E eu acho que é dentro deste contexto, nós podemos entender que não precisa se ler, no caso, talvez um livro todo, com romance, aquele enredo onde não acaba, onde hoje na minha fase da minha vida eu quero algo mais breve. Eu acho que uma condição muito diária, e eu acho que o jornal é uma condição que as pessoas consigam ler o que está acontecendo. Pode ser todo dia. Daí isso fica gosta, muito relativo, né? Mas eu acho que é saber o que acontece. É um hábito que a pessoa precisa daquilo. Então. E
Sempre digo que se é bom, faz sentido a sua vida, faça. Mas o mais importante é poder buscar essas várias nuances que a leitura nos traz, que a palavra dá aquele movimento do significado, o que aquela palavra tem. Então, é muitas áreas neurais que a gente mexe. E isso nós podemos fazer em outras formas, em atividades das mais simples, porque pode estar ligada a letras, palavras, figuras, e ao mesmo tempo isso nos dá a condição de um treino, né? Hoje um termo muito utilizado é o treino cognitivo, ginástica cerebral, e isso nos auxilia muito a poder deixar esse cérebro ativo, eu ter mais percepção, velocidade de processamento. O que é isso? Alguém falou algo, eu tenho logo de pronto um retorno, vejo uma situação tanto visual, para relacionar aqui, a gente tem não só memória no sentido, mas onde aquela visual, ou eu sou melhor na memória auditiva, que me falam eu lembro mais, mas enxergar, ver, eu tenho mais dificuldade. E esse é o momento da gente poder encontrar o que mais adequado. E uma das coisas que hoje também tem um termo bem interessante, que é a neuróbica, né? Que nós podemos fazer no sentido de outra lateralidade, fazer com outra mão algumas atividades, fechar os olhos e ir visualizando algo que eu já relacionei, tomar banho de olhos fechados. Várias formas onde meu cérebro se torna mais maleável. Vocês estão entendendo que existe uma plasticidade. Eu acho que isso é importante a gente também citar aqui. A neuroplasticidade, que se algo que eu fazia muito tempo, onde meu cérebro respondia de uma forma, hoje não faz tão bem. Faz parte do processo de envelhecer. Mas eu posso pegar outras rotas neurais e ele vai nos dar a capacidade de poder fazer a mesma coisa. Então eu estou ativando de formas diferentes, né? E sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Quero mandar o nosso abraço para os nossos telespectadores de Novo Hamburgo, já há mais de uma década, e recentemente também acrescidos com um contingente, que manda um afetuoso abraço a todos, de Estância Velha, de Campo Bom e também de Sapiranga. É rapidinho, questão de 2, 3 minutos, já estamos voltando. Não sai daí, fica aí.